E aí, oitavo ano, tudo bom com vocês? Então vamos lá. Segunda semana do PET aí, vou ajudar vocês a resolver as questões falando sobre as independências dos países da América Espanhola. E vamos lá. Unidade temática: o mundo contemporâneo e o antigo regime em crise. Os processos de independência das Américas. Objeto do conhecimento: independência da América Espanhola do século XIX. A habilidade aqui no caso seria aplicar conhecimento de Estado, nação e território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões. Então, a habilidade que vocês têm que desenvolver é compreender o processo de formação dos países na América. Conteúdos relacionados: movimentos políticos e sociais na América do Brasil no fim do século XVIII e o início do século XIX. Independência da América Espanhola, que é o tema central da segunda semana, e agitação política nas colônias. Então vamos lá. Aqui na questão número 1. Questão número 1. Só lembrando que é bom vocês lerem o texto primeiro aqui antes de responder as perguntas. Mas esse texto aqui no caso não vão te ajudar muito. Porque a temática dele aqui tá falando de uma forma bem geral. Beleza? Então vamos lá. Vocês vão ter que pesquisar também na internet ou no livro didático ou prestar atenção aqui que pode ser que eu consiga dar as respostas completas. Então vamos lá. Número 1. Processo de independência da América Espanhola ocorrido no século XIX aconteceu com reflexo em meio a uma série de situações vivenciadas ao longo do século XVIII. Nesse momento é possível observar o surgimento de um novo conjunto de valores que coloca em questão o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias. A teoria do iluminismo defendia a liberdade dos povos e a queda do regime político que promovessem o privilégio de determinadas classes sociais. Com base nos estudos realizados no livro didático e em consulta na internet, responda as questões. Então vamos lá. Letra A. No contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? Então vamos lá. Ele está falando aqui, ao longo do século XVIII, só que a gente está falando do século XIX. Então o século XIX vai de 1801 a 1900. No contexto da independência, qual era a situação política da Espanha? Nesse caso, a Espanha estava passando por um processo de invasão francesa. No caso, o Napoleão estava invadindo vários outros países que estavam fazendo ainda comércio com a Inglaterra, que estavam descumprindo um acordo que chama, não um acordo, né, uma imposição que chama bloqueio continental, onde todos os países da Europa não poderiam fazer comércio com a Inglaterra. Então, qual que era a situação da Espanha? A Espanha estava passando uma situação que o Napoleão tirou o rei da Espanha e colocou o irmão dele no lugar. Por que ele fez isso? Para que o irmão dele governasse a Espanha de acordo com o que ele quisesse. Então a Espanha estava passando por esse processo de invasão. Esse era o contexto da época. B. Quais os motivos protagonizaram a luta pela independência das colônias espanholas da América? Bom, o que acontece são vários fatores. O primeiro é esse que eu acabei de mencionar na letra A. O segundo é que na América você pode dividir em 3 classes a população. A primeira classe é a da elite. E essa elite eram pessoas que eram espanhóis que viviam na América e ocupavam cargos do governo. Vou dar um exemplo aqui de um juiz, de um desembargador, de uma pessoa que cobra os impostos. Então, eram pessoas assim que ganhavam muito bem na época, eram pessoas brancas que nasceram na Espanha. Essas pessoas eram chamadas de chapetones. Agora você também tem, no segundo degrauzinho aí da elite, a gente tem os crioulos. Só que vocês não têm que confundir crioulo com pessoas que são miscigenadas, pessoas que têm as raças misturadas. Os crioulos eram espanhóis também, só que nascidos na América já. Então eram filhos dos chapetones. Eles eram brancos também, ou pelo menos a maioria deles.
Alguns eram mestiços, alguns chapetões tiveram filhos ou com índios, ou com indígenas, ou com negros que eram escravizados aqui na América, mas é a minoria. Então o que acontece? Eles também ocupavam posições de elite, não como os chapetones, mas os crioulos também ocupavam funções de elite. E eles representavam cerca de 10% da população. Os chapetones representavam cerca de 1% da população. O resto da população praticamente eram de pessoas ou escravizadas ou indígenas. Então, quais os motivos que protagonizaram a luta da independência foi que com essa troca de coroa lá na Espanha, fragilizou o processo de colonização aqui na América, porque você não tinha um rei, e Napoleão tomou o poder, daí eles não quiseram que o meio que reverenciar o irmão dele como rei. Então esse processo acabou fazendo com que essa elite branca quisesse tomar o poder e emancipar o país da Espanha, querer o país livre da colonização espanhola, fundar um país aqui na América. Outro fator também que a gente pode citar é a independência do Haiti. A independência do Haiti foi feita por 400 mil escravos negros contra o domínio francês. Então, o que as outras colônias pensavam? Bom, se no Haiti aconteceu isso, pode acontecer isso no México também, pode acontecer isso na Colômbia, na Bolívia, no Peru e etc. Então, o que eles fizeram? Antes a gente fazer a revolução agora, expulsar os espanhóis e declarar um país independente, do que o povo negro ou o povo indígena faz. Então você vê que as independências da América Espanhola são todas feitas por pessoas brancas, certo? Pela essa elite que eu acabei de falar, que são os chapetones e os crioulos. C. Quais países dedicaram apoio às colônias espanholas na luta da independência? Quais eram os interesses desses países na liberdade da América? Bom, um dos países que queriam que os países hispânicos se tornassem independentes era os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já era um país livre. E a doutrina Monroe pregava a América para os americanos, mas só que com a influência dos Estados Unidos. Então o que a gente pode falar? A gente pode falar que um dos países que queriam a liberdade na América era os Estados Unidos. Outro país também que queria que os países americanos se tornassem independentes era a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque esses países se tornando independentes, eles poderiam fazer um comércio com a Inglaterra, aumentar o fluxo de comércio. Então, para a Inglaterra era uma coisa favorável. Então, seria mais ou menos a resposta, seria mais ou menos isso. 2. Independência do México, ocorrida na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, se deu por meio de uma guerra que contestava a colonização realizada pela Espanha. Durante quase 3 séculos, o território que hoje chamamos México ficou sob domínio da colonização espanhola. Somente no início do século XIX que o movimento de independência ganhou destaque e pressionou a metrópole em favor da concessão de liberdade para a colônia. Analise a imagem e responda as questões. Então, analisando a imagem, você vê que tem uma figura aqui toda de preto, que na verdade é um padre. Outras figuras aqui que você pode identificar, você pode ver que são todas pessoas brancas e também a maioria estão bem vestidas, né? Estão com vestidos, estão com ornamentos que remetem assim uma pessoa que tem dinheiro na época, né? E vamos lá, as questões. Letra A. O que você observa na imagem? Bom, você observa que é meio que um início de uma revolta, né? Uma pessoa centralizada aqui, que é a figura do padre que eu acabei de dizer, e com várias pessoas aqui ao redor. Então, meio que seguindo ela, com espadas na mão tal, querendo fazer como se fosse um motim, né? Uma rebelião. O que a imagem representa? A imagem representa, está escrito aqui, ó. Independência do México. Isso aqui é o início da independência do México. Representa o início da rebelião. Quais grupos sociais estão representados na imagem?
Então você vê aqui que é mais a parte de grupo de elite. Você pode ver algumas pessoas aqui, ó, que estão praticamente sem roupa, que podem representar indígena, pode representar escravizado, só que você vê que na imagem aqui, ó, são poucas pessoas que estão representadas dessa forma. O que mais lhe chama atenção na imagem? Tem uma questão pessoal, né? Então, vocês comentam a partir do que eu comentei ou que vocês têm a concepção dela. Quem é o padre representado na imagem? Então, aqui até uma questão que eu vou ajudar vocês na próxima. Aqui, ó, no Wikipedia tem a cronologia da descolonização da América, certo? Isso aí é a questão número 3 que eu vou comentar depois. Aqui tem a data, a colônia que é, o século que foi e qual que é a metrópole, qual que era o país que tinha como colônia. No caso aqui, se a gente achar o México, ó, México, 16 de setembro de 1821 e decretou a independência da Espanha. No caso da independência do México, se você clicar aqui, ó, e abrir na nova aba, você vê que tem algumas figuras que representam esse padre aqui, ó. No caso esse aqui, ó. Daí o nome dele vai estar aqui, ó. Miguel Hidalgo e Costilha. Esse é o nome do padre que eles estão perguntando ali na questão. Ele foi um dos líderes da independência do México. Observando a imagem, podemos afirmar que o processo de independência do México foi um grito de vários grupos sociais? Então, alguns grupos sociais, não todos, principalmente dos chapetones e dos crioulos, né, que eram pessoas ligadas à parte da elite do México. Agora os escravos e os indígenas não participaram tanto, certo? Na imagem aqui você pode justificar, você não vê esses grupos representados aqui, a maior parte das pessoas são brancas. 3. Aqui, ó, não vou nem ler a questão, está falando aqui, ó, é um quadro para você preencher. Então você tem que preencher o ano da independência, os líderes do movimento e os grupos sociais. No caso aqui, você vai lá no Wikipedia, digita cronologia da descolonização da América e vai colocando o ano, o país, tal. Daí para achar a pessoa que foi responsável pela independência, é só clicar aqui do lado, que vai falar certinho como que foi o processo de independência. Certinho? Os principais países estão esses no começo: Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, México, Equador, Brasil, Peru, Bolívia. São esses primeiros aqui no caso, que está perguntando. Paraguai, Argentina, Chile, Colômbia, Equador. Bem de boa. É só preencher. 4. Na luta pela independência da América Espanhola, Simão Bolívar, líder político venezuelano, tinha o sonho de uma América Espanhola independente, unida e republicana. Seu sonho ficou conhecido como bolivarismo. Observe o mapa abaixo e responda as questões. Então o mapa aqui que a gente pode ver, ó, são 1, 2, 3, 4 territórios. Ó. Aqui a resolução está bem baixinha, mas que é a vice-reine do Pere, vice-reino do... eu não consigo ler, vice-reino de Granada, capitania geral da Catalunha ou... pior que eu não consigo ler, não sei. Então, o que acontece? Cada parte dessa do mapa era como se fosse um território só. Daí com as independências, olha como que ficou. Então aqui Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Então é um mapa mais próximo do que a gente tem hoje. Então o que acontece? Vamos lá para as questões. Ó. Que foi o bolivarismo? O bolivarismo foi uma ideia do Simão Bolívar de tornar esses países aqui, ó, todos como se fosse um só. Todos cooperando em um só. E todos republicanos. Então esse era o sonho do Simão Bolívar. Ele foi uma das pessoas que encabeçaram, que foram os responsáveis pela independência dos países da América. Certo? Então, o que foi bolivarismo? Foi um processo que Simão Bolívar queria fazer
de independência dos países aqui da América, que esses países fossem unidos e se tornassem republicanos, tivesse um presidente. Como se encontra a divisão territorial da América Espanhola antes da independência? Então, antes da independência eram feitos blocos, ó. Vários blocos aqui, ó. Certo? Então tinha um bloco aqui que era o México, a América Central. Outro bloco aqui, a América Norte da América do Sul. Essa aqui que é a região do Peru e da Bolívia. E aqui a região da Argentina, e do Chile e do Uruguai. Certo? Eram grandes blocos que eram as colônias. Após a independência, como ficou dividido o território que até então era colônia Espanha? O território ficou dividido em países, e cada país adotou um sistema diferente de governo, mas praticamente a maioria se tornou republicano. O Brasil, por exemplo, se tornou um império, né, com Dom Pedro I. Então ele foi um dos países que não seguiu essa lógica do Simão Bolívar. Ele não tinha um presidente, ele tinha um imperador, certo? Daí aqui, ó. D. O sonho de Simão Bolívar de uma América independente, unida e republicana se concretizou? Não. Por quê? Porque cada país aqui, ó, se tornou um país e não tinha ligação um com o outro. Ele sonhou em que todos esses países fizessem como se fosse um país só, se unissem em um país só, e todos fossem republicanos, tivessem um presidente. Só que alguns tiveram militares, outros não tiveram um presidente de eleição direta, não foi tão republicano assim e tal. Então acabou que ele não concretizou isso que ele estava pensando. Certinho? Então já começa a semana 3 aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para mim, que daí eu tento tirar as dúvidas que vocês tiverem. Abraço, boa semana.